Vamos estar aqui então, irmãos, continuação das informações da guerra aqui no Iêmen. Pode ver aqui que mais um aeroporto foi atacado aqui no sul da Arábia Saudita por esses Houthis aqui, aliados do Irã, que estão aqui no Iêmen sendo atacados pela Arábia Saudita. Vamos dar uma olhada aqui na notícia do conflito de guerra. Confirmado, Houthis atacam o aeroporto de Tehran na Arábia Saudita. Foi confirmado agora há pouco que o grupo rebelde apoiado pelo Irã, Houthis, realizaram ataques a vários alvos no aeroporto de Tehran, na Arábia Saudita. Os ataques foram realizados através de drones, modelos Cassi F2K. Ainda não temos imagens do local atacado. A guerra no Iêmen avança cada vez mais para dentro da Arábia Saudita. Atenção, fortes explosões foram registradas na Arábia Saudita, né? Ao que parece, os Houthis realizaram vários ataques com drones das ações militares. Também tivemos um terremoto na Califórnia, irmãos, de acima de 6. Magnitude de 4 pontos, e o primeiro aqui foi a magnitude de 6, 4 pontos da escala Richter. Vamos falar também ali do submarino russo daqui a pouco, irmãos. O submarino russo que foi atacado aí pelos Estados Unidos, estão dizendo aí. Já vou trazer informação disso aí também. Navio petroleiro do Irã é apreendido por fuzileiros navais do Reino Unido. Então, olha só, porque eles estão vendendo petróleo ali que não pode, né, por causa do embargo. Então seria o primeiro caso aqui do navio petroleiro do Irã sendo apreendido aí por fuzileiros, pelo exército. Irmãos, também ficar atento nessa questão aí. Mais umas informações para pôr lenha na fogueira sobre o rumor envolvendo um submarino russo e americano. Horas atrás, o governo russo informou que não irá passar nenhum detalhe referente ao incêndio do submarino modelo AS-12. Segundo o governo russo, há bastantes informações confidenciais cercando esse incidente e por isso nada será repassado à imprensa. Onde ocorreu na internet rumores de que 2 submarinos russos entraram em confronto com um submarino dos Estados Unidos. Na ocasião, o submarino americano teria atingido o submarino AS-12 e em seguida foi afundado pelo submarino russo, que realizava a escolta do AS-12. Na ocasião, o submarino americano teria atingido o AS-12 e em seguida foi afundado pelo submarino russo, que realizava a escolta do AS-12. Não há nenhuma declaração até agora por parte dos Estados Unidos sobre o incidente. O submarino russo é especial para uma corte de cabos submarinos sem internet. Estaria uma missão do tipo pelo corte de cabos. Entendi. Esse submarino russo é especial para corte de cabos submarinos sem internet. Segundo algumas fontes, na qual nunca se identificam, sim, elas estavam em uma missão desse tipo. Esse submarino também tem capacidade de realizar escutas. Palavras do presidente dos Estados Unidos sobre o enriquecimento de urânio por trás do Irã, via tweet. O Irã estava violando o acordo nuclear de 150 bilhões de dólares, mais de 1 milhão e 8 bilhões de dólares em dinheiro, com os Estados Unidos e outros pagaram nada, muito antes de eu me tornar presidente, e eles agora violaram o seu limite de estoques, não é bom. Infelizmente o Facebook está com problemas e não podemos colaborar com a imagem, irmãos. O Irã estava violando o acordo nuclear e eles agora violaram o seu limite de estoques, não é bom. Só disse que quer não faz descansar até conseguir. O governo do Irã acabou de anunciar que irá enriquecer o seu urânio na quantidade que eles pretendem ter a partir de domingo, dia 7.
irmãos. Então, domingo dia 7, dia 4 hoje, quinta, sexta, sábado, domingo, dia 7, pelo dia da final, né, da Copa. E isso só reforça a tese de que o governo iraniano está planejando algo, além de colocar ainda mais foco na especulação de que o Irã realizou testes nucleares subterrâneos. Também. Sei não descarto uma operação militar em grande porte naquela região até o final do ano. Digo em grande porte, não uma guerra nuclear. Explicando os rumores do dia 2 envolvendo a Rússia, Irã, Israel. Também, irmãos, quem que você tá? Uma olhada nos estranhos sons. Chefe do tráfico, né? Também ele fala aqui sobre a guerra contra o tráfico. Subiu para 46 o número de mortes em um ataque da aviação de Hataf contra o campo de refugiados lá na Líbia. Já pulamos na Líbia. Irmãos. Navio petroleiro do Irã apreendido por fuzileiros navais do Reino Unido. O governo iraniano tomou logo medidas e convocou o embaixador do Reino Unido para realizar consultas sobre o que ele chama de apreensão ilegal do seu petroleiro. O governo do Reino Unido não fez nenhuma declaração oficial, até mesmo, mas a quarta força iraniana emitiu uma nota na qual diz que todos os navios de transporte do Reino Unido também estão sujeitos à detenção, ou que isso será sim feito na hora certa. Olho por olho aí, irmãos. Então, os navios ingleses ali, então, tomem cuidado, né? Depois dessa apreensão aí. Urgente casos do Marechal Hataf compartilha um campo de detenção para imigrantes ilegais na região de Trípoli, atacando os refugiados, né, os seus inimigos, né, ou seja, como Alexandre Grande fez ali, quando os inimigos tentaram atacar ele, quando ele reuniu todos os inimigos e os matou ali na entrada da Ásia, irmãos, principalmente os traidores da Grécia. É a mesma coisa que faz o Hataf aqui, né? Persegue aí os que fugiram da guerra, os derrotados, e ainda os elimina. Irmãos, essa situação aqui você pode ver. 40 pessoas aí mortas nos bombardeios aéreos. Notícias de última hora, porta-voz das forças de Hataf afirma que destruíram cerca de 32 salvos das forças de Trípolis na capital líbia e na cidade de Caiarim. Irmãos, os alvos foram atacados por caças de diversos modelos, principalmente caças Su-22 e MiG-21. Militares de Trípolis confirmam os ataques e falam em 37 soldados e 2 civis mortos nos bombardeios. Os salvos eram passos dos postos militares, de postos de armas e combustíveis, delegacias de polícia e quartéis de milícias leais a Trípoli. Baterias AA de Trípoli foram acionadas, porém não tiveram êxito em atingir as aeronaves. Vamos pular aqui então para a Líbia. Nossa. Nossa, aqui nesse vídeo eu vou então só as informações da guerra, rumores que tanto os Estados Unidos quanto os russos estão realizando consultas um com o outro, que parece seria referente a um acidente naval, né, do submarino. Outro rumor é que o Irã realizou um pequeno teste nuclear, né, e as informações que sucederam, irmão, nesses últimos dias do eclipse, que eu falei ali que Israel falou que vai expandir seu território, né, atacando e fazendo guerra em território inimigo. E uma grande escalada ali na faixa de Gaza também. Vídeo de momentos atrás urgente mostra o Hataf liberando esse vídeo, mostrando um de seus tanques T-55 atacando alvos de Trípolis no sul da cidade de Baiani, irmãos. Aqui então você vendo aí ali no Mediterrâneo, essa guerra se enrolando ali no Mediterrâneo, onde essa força do Hataf está sendo apoiado pelo Egito, está combatendo as forças de Trípoli, apoiada ali pela Espanha, apoiada pela Europa, pela OTAN, sendo derrotados ali. A Rússia também apoiando esse exército do Hataf na Líbia. E como o Egito está apoiando o Hataf, eles estão perseguindo os turcos nessas terras que eles estão conquistando, porque a Turquia está tentando ajudar a Trípoli também, com os tanques, com os carros, tanques ali. E para castigar o Egito, que está apoiando o Hataf, mandou perseguir os turcos nesses territórios que o Hataf está conquistando.
irmãos, vocês estão entendendo? Essa guerra que o Egito tá travando da Turquia por causa do combustível ali, os postos de petróleo na ilha de Chipre, no Mediterrâneo. É bem, olha só, cara, o tanque chegando em Trípoli ali, irmãos. Essa guerra high-tech, irmãos, não só a guerra cibernética que a gente tem acompanhado. Aqui essa guerra em Trípoli ainda não se ouviu falar em guerra cibernética, que já está uma guerra física bem notória e notável, não está sendo muito comentado pela mídia ocidental, mas aí você pode ver então tanques ali na capital Trípoli, na Líbia, depois da guerra do Gaddafi. A OTAN ali que estava tentando deixar a região controlada, mas como você pode ver, a guerra ali é total. Do exército do Gaddafi eurasiano ali, apoiado pelo Egito, pela Turquia, pela Rússia, contra as forças de Trípoli apoiadas pelo Ocidente, irmãos. E novamente, assim como na Síria, perdendo a guerra, né? Esses eurasianos aí. Vamos ver, irmãos, o que faz você ter, né, daqui pra frente com esses sinais que vem acontecendo, esses acontecimentos. Notícia de última hora: militar do Chipre afirma que restos de uns mísseis sírios S-200 deu como aeronaves israelenses caíram ontem no país. Falando ali do Chipre, né? Aqui vamos ver um pouco. Então olha só como que já estão ali, né? Cada vez mais se aproximando da capital de Trípoli aqui. Esse exército de vermelho aqui, os eurasianos do Gaddafi, o exército da OTAN aqui de Sul, das forças aéreas de Trípoli. E o Chipre aqui, irmão, só onde acharam a aeronave. Turquia. Então é isso, irmãos. Urgente força do Marechal Haftar iniciar a operação. Consequência da traição para reconquistar os seus territórios perdidos pelas forças trípolis no início da semana. Irmãos. Várias centenas de cidadãos turcos foram presos hoje e seus comércios fechados na Líbia por ordens de Gaddafi. Dá uma olhada se eles falaram alguma coisa a mais que tenha a ver com para mim o Egito, né, que mandou fazer isso aí dentro da Líbia, irmãos, para apoiar esse general. E cerca de 10 pessoas morreram após uma queda de um avião de pequeno porte nos Estados Unidos. Esses acidentes aéreos sempre estão relacionados, irmãos, com grandes nomes, tanto da questão empresarial como militar. Esses aviões que caem, sempre há especialistas, entre outras personalidades nesse meio, irmãos, importantíssimas para a gente dizer quanto a esses aviões assim, nesses tempos sombrios. Forças de Gaddafi apartou dois drones de ataques de origem turca das forças de Trípoli. Olha só, a Turquia tanto então suporte até com drone para as forças de Trípoli, mas o Gaddafi, né, tá ali, conseguiram destruir, por isso que o Gaddafi está perseguindo os turcos, né, das regiões conquistadas ali por eles. Enfim, o Observatório Internacional afirma que subiu para o número de 7 civis mortos no ataque israelense. Ali ainda dos ataques israelenses, né, irmãos, que a gente acompanhou no vídeo passado ali, o grande ataque de Israel no Irã, esses dias atrás, aí, o maior, mais intenso já feito, irmãos. Então ficamos aqui por enquanto, depois a gente volta aí a atualizar vocês nessas guerras, terremoto que aconteceu ali, irmãos. Daqui, então, né, quando filhos de guerras e rumores de guerras, não foi perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome, e tripulações, e coisas, e essas coisas são os princípios das dores. Mas olhar por vós mesmos, porque vós se entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, para amor de mim, mas não lhes servir de testemunho, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho esteja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, fois conduzir e fois entregar, não as deixais solicitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis,
Mas por vós furtado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo, irmãos. Então, quando chegar essa perseguição, né, e não precisaremos, né, irmãos, se preocupar com o que há de falar, o que há, como se defender, quando chegar a hora de decidirmos entre o sistema e entre Cristo, né, entre o Messias. Quando chegar a esses momentos que a gente está acompanhando de decisão, mas que o CERN ali, você vai ver o CERN da China, que vai ser 2 vezes maior que o CERN da Europa. E esse CERN aí, a gente sabe que o chinês, o dragão, perseguindo a criança ali no deserto também, relacionado ao 5G, aos drones, insetos. Vamos ver o que faz o CT. Eu vou trazer um vídeo falando dessa situação aí também, desse CERN chinês, irmãos. Valeu, até a próxima. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, irmãos.